Paz seja contigo, seja bem-vindo a esse estudo bíblico de hoje. Hoje eu vou falar sobre senhorio, ou seja, o Senhor Jesus é verdadeiramente o seu Senhor? Você vai aprender sobre isso hoje. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like. Amém? A primeira coisa que eu quero pedir para você fazer agora é deixar o seu like aí, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer. E também compartilhe agora esse estudo bíblico com seus amigos, seus familiares, assim você vai estar ajudando a espalhar a palavra de Deus. Amém? Eu fico muito feliz porque outro dia eu mandei um estudo bíblico sobre o arrebatamento da igreja para os nossos irmãos lá no Paquistão e eles assistiram ao estudo bíblico e houve salvação de almas. E eu fico muito feliz porque Deus tem me levado em lugares que eu jamais imaginei que um dia poderia estar ensinando a palavra de Deus, como por exemplo lá no Paquistão. Eu fico muito feliz, glorifico a Deus e eu sei que isso pode crescer ainda mais em nome de Jesus. Amém? Esse é o meu trabalho, ensinar você a palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre senhorio, ou seja, o título de Senhor. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse título no passado de Senhor, ele era dado somente para quem merecia realmente ser chamado de Senhor. Hoje é um título comum, né? Hoje você chama todo mundo de Senhor, de Senhora, mas antigamente, na época de Cristo, algumas pessoas até compravam o título de senhorio. Mas Jesus, ele recebeu esse título porque verdadeiramente ele é o nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece em primeiro lugar para Maria Madalena. Isso mesmo, quando Maria Madalena vai no sepulcro, era o costume dos judeus levar unguento, levar algumas especiarias para passar ali no morto, né? No corpo do morto. E Maria Madalena vai ali no túmulo, mas quando ela chega, o túmulo estava aberto. E ela entra e vê o túmulo vazio, e quando ela olha, vê um jardineiro ali, ela acha que é um jardineiro, né? Mas na verdade era Jesus. E ela disse, olha, para onde levar o corpo do meu Senhor? Mas aí Jesus chama ela pelo nome, ele disse Maria. Quando ele disse Maria, a Bíblia diz que ela responde Rabone. A palavra Rabone significa meu Senhor, significa meu mestre, meu dono e meu Senhor. Ou seja, Maria tinha Jesus como mestre, ela tinha Jesus como dono dela e como Senhor. Então esse título de Senhor era dado para pessoas que tinham propriedades, tanto propriedades materiais, né, como propriedades pessoais, como pessoas, né, no qual escravos, eles tinham escravos que eram donos, então esses escravos chamavam os seus donos de Senhor. Amém? Mas vamos aprender mais sobre isso. Maria chama Jesus de Rabone, ou seja, meu mestre, meu dono e meu Senhor. E quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, ele não se torna apenas nosso Salvador, mas também Senhor absoluto e mestre. Mudamos de dono e só poderemos verdadeiramente gozar a nossa vida em Cristo na medida em que a cada dia buscarmos a sua vontade e o seguirmos em obediência. Talvez você chama Jesus de seu Senhor, mas se Jesus é o seu Senhor, então você fará a vontade dele e não a sua. Durante muitos anos da sua vida, o seu Senhor foi o pecado. Ou seja, quem dominava você, quem controlava a sua vida era o pecado. Algumas pessoas fez do pecado dos vícios, né, o seu senhor, ou seja, ela não dominava a sua vida. Ela estava sempre fazendo a vontade daquele vício, sempre cumprindo a vontade daquele vício. Então o senhor da vida daquela pessoa era o vício da bebida alcoólica, o vício das drogas, o vício do cigarro. Às vezes a pessoa queria ir para um lugar, mas ela não ia porque ela tinha que satisfazer aquele vício. Ou seja, o vício era senhor dela. Você entende? Tem pessoas que dos filhos o seu senhor. Ou seja, ela vive a vida para o filho.
Tem pessoas que fazem do seu trabalho o seu Senhor. Ou seja, ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para ler a palavra de Deus, para estudar, para buscar a Deus de todo o seu coração, porque o trabalho dela é o Senhor dela. Ou seja, é seu Senhor aquilo ou aquele para o qual você faz a vontade. Então, se Jesus, ele é o seu Senhor, a Bíblia diz que você satisfará os desejos de Deus. Você vai fazer a vontade de Cristo, você vai obedecer a Cristo se ele é o seu Senhor. Quando Maria chama Jesus de Rabone, ela estava falando a verdade, porque ela vivia para Cristo. Ela dedicou a vida dela para Cristo. Então ela disse, tu és o meu Senhor. Apesar que Jesus nos comprou e ele poderia nos tratar como escravos, mas ele não faz isso, ele nos trata como irmãos, ele nos trata como filhos de Deus, amém? Queridos e amados por ele, pelo Pai Celeste, ele nos trata dessa forma. Mas ele poderia nos tratar como escravos, porque ele nos comprou com preço de sangue. Mas mesmo assim, ele nos dá a salvação. E ele quer que a gente o chame de Senhor, não por obrigação, mas porque o amamos e reconhecemos que verdadeiramente ele é o nosso Senhor. Vamos falar mais sobre o título de Senhor. Eu quero ler 1 Coríntios 6, 19 ao 20, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Ou seja, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que vós, que não sois vós de vós mesmos. Ou seja, não somos mais de nós mesmos. Não pertencemos a nós. A partir do momento em que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós entendemos que Ele nos comprou e que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo e devemos fazer a sua vontade. Devemos obedecê-lo. Jesus disse, se você ouve a minha palavra e a obedece, você é como aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha e vai vir a tempestade e vai se jogar contra ela e não vai derrubá-la, porque ela foi construída sobre a rocha. Se você ouvir a minha palavra e obedecer. O apóstolo Paulo disse, não sejais somente ouvintes da palavra, mas sejais também praticantes. E dessa forma, quando você pratica a palavra de Cristo, você faz com que ele seja o seu dono, com que ele seja o seu Senhor. Ou seja, o nosso corpo não é mais nosso. Então, se não é mais nosso, se é de Cristo, o que nós devemos fazer? Nós devemos usar o nosso corpo para agradar a Cristo. Tem pessoas que dizem que Jesus é o Senhor delas, mas elas usam o corpo para a lascívia. Elas usam o corpo para a sensualidade, para os pecados da sensualidade, para os pecados da imoralidade. Isso mesmo, os pecados da lascívia, que são pecados da imoralidade, fazem guerra contra a nossa alma, contra a nossa vida. Pessoas estão aí dizendo que Jesus é o Senhor delas, mas elas usam as redes sociais para seduzir outras pessoas. Mulheres, moças, seduzindo os homens, homens nas redes sociais, homens seduzindo mulheres nas redes sociais. Ou seja, Cristo não é o Senhor dessas pessoas. O que é o Senhor delas é o pecado, é a lascívia, é a prostituição, é o diabo, é Satanás. Certo que é o Senhor dessas pessoas, porque elas praticam o pecado na vida delas. Mas se Jesus é o seu Senhor, você vai viver uma vida de santidade, porque o Espírito de Deus, ele vai morar dentro de você. E você vai fazer a vontade do Espírito de Deus, não a vontade da carne. Amém? A Bíblia diz que quando nascemos de novo em Cristo Jesus, o Espírito de Deus vem e mora dentro de nós, e o nosso espírito, ele é vivificado em Cristo Jesus. E aí há uma batalha entre a carne e o espírito. A carne quer fazer a vontade do diabo, a vontade do mundo, mas o espírito quer fazer a vontade de Deus. Qual que vai conseguir fazer a vontade? Aquele que estiver mais alimentado, aquele que estiver mais forte. Se você alimentar mais a sua carne, ou seja, com o mundo, com as coisas mundanas, com música mundana,
olhando para a sensualidade, para a pornografia, certo? Para a prostituição, ou seja, você se alimentando a sua mente, o seu corpo com o pecado, você vai fazer a vontade do pecado. Mas se você alimentar a sua vida com as coisas de Deus, você vai se tornar forte e vai conseguir obedecer a Deus, fazendo com que Cristo seja verdadeiramente o seu Senhor. Amém? Então você tem que entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não use o seu corpo para o pecado. Use o seu corpo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 38 está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus pegou todos os mandamentos e resumiu ele em dois. O primeiro que Jesus diz é esse: amarás o Senhor Deus de todo o seu coração. Ou seja, você precisa colocar a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Deus tem que estar acima da sua própria vontade. Por isso que Jesus disse que aquele que quer ganhar a vida eterna, ele tem que perder essa vida. Isso mesmo, ele tem que perder essa vida. Chega no domingo, aquele que quer ganhar a sua vida, ele quer ir passear, ele quer ir curtir a vida, mas aquele que quer servir a Deus, que faz com que Deus seja o seu Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai perder aquele dia para a sua satisfação pessoal e ele vai para a presença de Deus, para cultuar a Deus, para servir a Deus, porque Deus é o seu Senhor. Você compreende isso? Então a pessoa, ela diz, eu estou perdendo tempo na igreja. Não está perdendo, você está perdendo o mundo e está ganhando a vida eterna. Porque não tem como você servir a Deus se você, como igreja, não se colocar à disposição do reino, não se colocar à disposição do Senhor, não se entregar 100% ao Senhor. Você compreende? Então você vai ganhar a vida eterna se você perder essa vida e você colocar a Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Ou seja, Deus está em primeiro lugar no seu coração. O seu coração é o trono do Senhor? Se é, você vai satisfazer as vontades de Deus. Aqui diz também, amará a Deus com toda a sua alma. A alma é a vontade, ou seja, todo o seu desejo, toda a sua vontade. Você tem desejo de conhecer a Deus. Você tem vontade de andar nos caminhos do Senhor. Amém? E amará a Deus com todo o seu entendimento, ou seja, com toda a sua inteligência. Você vai usar a sua inteligência não para o mal, não para fazer as coisas erradas, mas para fazer a vontade de Deus. Você vai servir a Deus de forma inteligente. De forma inteligente. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ler outro versículo, Salmos 37, versículo 4 ao 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se Deus é o teu Senhor, então você vai agradar ao Senhor. Amém? Com as suas atitudes, com o seu pensamento, com as suas palavras. Não adianta você falar uma coisa e agir de outra forma. Você fala que ama Deus, mas age fazendo a vontade do diabo. Como está escrito na palavra do Senhor, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então se Deus é o seu Senhor, né, você não vai somente pronunciar que Ele é o seu Senhor, você vai praticar, você vai agir. Com as suas atitudes você vai mostrar que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Senhor. E aí você vai agradar ao Senhor, e aí Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Olha que é uma troca, né? Você deixa de satisfazer os desejos do seu coração para fazer o desejo de Deus, e Deus, diz a Bíblia, que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém? Talvez o desejo do seu coração é ter um carro melhor, ter uma casa, né? Fazer uma viagem, mas aí você deixa muitas coisas de fazer, né, para você pessoalmente, para fazer para Deus, mas Deus lá na frente, Ele vai satisfazer o seu desejo. Amém? Exceto se o seu desejo for o pecado, aí Deus não vai satisfazer, né? Se for o pecado, Deus não vai satisfazer. Amém? E tá aqui, entrega o teu caminho ao Senhor,
Se Deus é o seu Senhor, você vai entregar o seu caminho para Deus. Olha, Senhor, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus negócios, mas eu entrego a minha empresa nas tuas mãos. Eu entrego os meus negócios nas tuas mãos. Eu entrego a minha família nas tuas mãos. Eu entrego os meus filhos nas suas mãos. E você vai confiar no Senhor. Ele está aqui, ó, e confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Não adianta você lutar dia e noite com a força do seu próprio braço. Você não vai conseguir vencer. Porque a vitória não está naquele que é o mais forte, nem naquele que é o mais inteligente, nem naquele que tem a melhor oportunidade. A vitória está naquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Amém? Em nome de Jesus. Confie em Deus. Veja José do Egito, né? Ele foi jogado na prisão, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, certo? Mas ele confiou em Deus e tudo o que ele fazia dava certo, porque Deus era com ele. Deus foi com ele na casa de Potifar, Deus foi com ele na prisão e Deus criou um cargo de governador só para abençoar José, porque não existia esse cargo no mundo na época. Existia o cargo de rei, mas de governador não. E Deus cria o cargo de governador por causa de José, porque ele foi fiel. Ou seja, se Deus for o seu Senhor, saiba de uma coisa, ele vai te abençoar aonde você estiver. Você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos, você pode estar em Minas Gerais, São Paulo, aonde você estiver, Deus vai te abençoar, porque Deus será contigo. Se ele é o seu Senhor realmente. Por isso que Davi orava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me leva para pastos verdejantes e para águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ou seja, se a sua alma não está refrigerada, não está descansada, se você não está em pastos tranquilos, se você não está em pastos verdejantes, então Deus não é o seu Senhor. Porque se o Senhor é o seu pastor, se ele é o seu Senhor, então você vai ter tranquilidade no seu espírito, as coisas vão dar certo, porque Deus vai te abençoar, vai te prosperar. Não estou dizendo que você não vai ter luta, mas Deus vai te abençoar mesmo no meio da luta, certo? E ele vai te dar vitória, porque ele é o seu pastor, ele é o seu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de buscar a Deus. Sabemos que a igreja somos nós somos o templo do Espírito, mas nós temos que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Né? Tem um culto para você assistir, para você ouvir a palavra de Deus, para você aprender, ou até mesmo para você ir lá ajudar e trabalhar na obra do Senhor, você deve colocar isso em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é fazer a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus, é caminhar na presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus na sua vida. É você pensar como Deus pensa, é você falar como Deus fala, é você agir como Deus age. Isso é estar no reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não está ali e nem aqui. Ele está dentro de vós. Quando você pratica a vontade de Deus. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você ora? Você inicia o seu jejum? Você medita na palavra do Senhor? Ou você levanta e sem orar, sem jejuar, sem fazer nada disso, você vai em busca do dinheiro? Você entende? Então a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que você pare e pense agora. O que está em primeiro lugar na sua vida? Tem pessoas que em primeiro lugar está o filho. Tem pessoas que em primeiro lugar está o trabalho. Tem pessoas que em primeiro lugar está os amigos. Eu não vou para a igreja hoje cultuar a Deus porque os meus amigos chegaram. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, de orar porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Você compreende? Eu vou abandonar Jesus porque o pastor não me deu aquele cargo. Então o cargo está em primeiro lugar na sua vida. O cargo não pode estar em primeiro lugar na sua vida, porque se o cargo é em primeiro lugar na sua vida, quando o cargo te for tirado, você não volta mais na igreja. Você compreende? Aí você não volta mais. E aí a prova de que
Deus não estava em primeiro lugar, você não estava, a sua intenção não era em primeiro lugar Deus, não era em primeiro lugar a palavra do Senhor, né? A sua intenção era ter um cargo. Por isso, querido, que você não deve firmar a sua vida em cargos, você deve firmar a sua vida em Jesus, em Deus. Você deve firmar a sua vida em ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque aí se te der cargo ou se não der, você continua firme na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu, por exemplo, hoje eu pastorei uma igreja, certo? Mas se amanhã me pedirem a igreja, pastor, não queremos mais você como pastor aí, então se eu tenho que entregar a igreja, eu entrego a igreja e eu vou continuar servindo a Deus do mesmo jeito. Eu pastoreei 6 anos em Florianópolis, depois deixei de pastorear e eu continuei servindo a Deus do mesmo jeito, dando bom testemunho, ganhando almas, operando milagres, maravilhas, fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar na minha vida não está lugares, nem coisas, está Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Então eu prego isso para você com legalidade, em nome de Jesus. Amém? Olhe para Cristo, foque em Cristo e procure ter uma vida cheia do Espírito de Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, está escrito: Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Imagina então você tem uma planta num vaso, certo? E aquela planta, ela dá frutos, né? Aquela planta cresce, frutifica, aquela planta, ela dá galhos bonitos. Por quê? Porque ela está num vaso bom, que tem aquela terra ali, que tem todos os nutrientes que ela necessita para ela crescer, para ela viver e para ela multiplicar. Você compreende? Mas você tira aquela planta, certo? Isso aconteceu, a minha esposa pegou uma planta aqui em casa e levou para plantar em outro lugar, né? A planta estava bonita naquele vaso, ali tinha os nutrientes, minha esposa pegou e levou, falou, não, vou levar porque lá o ambiente é maior, certo? O ambiente é maior e lá ela vai crescer mais. Colocou a planta lá, a planta morreu. Mesmo colocando a água nela, ela morreu. Por quê? Porque aquele solo não tinha os nutrientes necessários que aquela planta precisava para viver. Agora, tem solos também que a planta não vai morrer, mas ela vai somente viver, mas ela não vai multiplicar. Você está me entendendo? Veja bem, ela não vai morrer, mas ela não vai multiplicar, ela não vai crescer, ela vai sobreviver. Assim algumas pessoas. Algumas pessoas estão somente sobrevivendo, né, nas suas vidas espirituais dentro da igreja, mas elas não multiplicam, elas não frutificam. Sabe por quê? Porque a vida delas não está, elas não permitem que a vida delas sejam arraigadas, né, com a boa terra, com a boa palavra, com um bom ensino. Você compreende? Então elas não são nutridas com a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, né, com o poder da palavra rema. Você compreende? Então ela só se mantém. Tem outras que estão mortas espiritualmente porque decide ir para uma terra, né, se plantarem ali numa terra onde não tem ensino da palavra de Deus, onde não tem oração, onde não tem jejum, onde não tem busca do Espírito Santo. Você compreende? E aí elas acabam morrendo espiritualmente. Você é essa planta, eu quero que você entenda, né? O vaso representa o local ali onde a palavra de Deus pode ser colocada ou não. A terra representa a palavra de Deus, a terra pode ser fértil, né? A palavra de Deus, ela é fértil, amém? Ela vai, se você é plantado, se você é enxertado na palavra do Senhor, você vai frutificar, você vai multiplicar. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Se você está enxertado em mim, correto? Você vai dar frutos e frutos que permanecem para a vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Então fica com esse ensinamento bíblico aí, né? Jesus é o seu Senhor? Amém? Então você é o templo do Espírito Santo. Jesus é o seu Senhor? Então você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus é o seu Senhor? Então você vai agradar a Jesus com as suas atitudes, com o desejo do seu coração. Jesus é o seu Senhor? Então você vai buscar o reino em primeiro lugar. Jesus é o seu Senhor? Então você está plantado nele e você vai dar frutos para a vida eterna em nome de Jesus. Amém, querido?
em nome de Jesus. Fica aí com esse ensinamento bíblico, medite nele. Eu te aconselho, pega esse vídeo, assiste ele mais de uma vez. Assiste mais de uma vez. Ah, pastor, eu não posso assistir, ficar olhando para o vídeo. Coloca lá, vai fazendo o seu trabalho, vai dirigindo o carro, clica lá e vai ouvindo a mensagem. Amém? Vai ouvindo a mensagem. Passa esse ensinamento para outras pessoas também, em nome de Jesus. Outros irmãos que não estiveram aqui agora nesse ensinamento, convida eles para assistirem, em nome de Jesus. Amém? Se você não colocou o seu nome ainda, coloque o seu nome para me ver que você participou. Você que é da igreja presencial e você que é da igreja online, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar na sua vida agora. Senhor Jesus, Senhor, que essa pessoa consiga fazer que verdadeiramente o Senhor seja Senhor da vida dela. Que o senhorio da vida dela não seja o pecado e nem o diabo e nem ela própria, mas seja o Senhor seja o Senhor da vida dela, o Senhor tome esse lugar no trono da vida dela, em nome de Jesus. Que ela possa te servir de todo o coração, te amar de todo o coração, que ela possa colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dela, em nome de Jesus. E eu repreendo todo o poder de Satanás na vida dela, toda amarração, tudo que não presta e que não provém do Senhor. E que essa pessoa seja um ramo frutífero plantado, Senhor, em terra fértil, plantado junto à fonte, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, e que ela dê frutos para a vida eterna, frutos que permanecem na presença do Senhor. Que ela possa ganhar almas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, se você quer me ajudar, né, com a sua oferta, com o seu dízimo, ou você passou, eu quero dar outro nome, eu não dizimo, mas eu ajudo com a oferta, não importa, você ajudando, não importa o valor, você vai ajudar o meu ministério e você vai estar plantando em terra fértil e o Senhor vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? O meu Pix é o número do meu celular, 31920014377, você pode ver na descrição desse vídeo, ou o meu e-mail, capelãoronaldo@gmail.com. Amém? Querido, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu quero consagrar os dízimos e as ofertas, as contribuições que você está fazendo para ajudar o meu ministério. Senhor Deus, eu consagro essa oferta, esse dízimo, e eu te peço, levanta, meu Deus, mantenedores para essa obra. Levanta pessoas que vão ter o coração voltado em me ajudar financeiramente, para que a gente possa conseguir, meu Pai, fazer o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, que o Senhor abra as portas, as janelas dos céus e derrama a bênção sobre essa pessoa que advém a maior abastância, em nome de Jesus. Prospera ela, dá ela uma ideia que vai fazer com que ela seja o maior dizimista do meu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo ensinamento bíblico. E eu espero você com toda a sua família, com todos os seus amigos. Fica com Deus e até mais, em nome de Jesus. Lembrando, antes de finalizar, lembrando que amanhã, às 20 horas, é o nosso culto online. Participe com a sua família do culto online, tá? Participe verdadeiramente, né, do culto online. Participe também no domingo, às 18 horas, do culto da família. Que Deus abençoe você. Um abraço, um beijo no seu coração e até mais.